Olá para você que acompanha a programação aqui da TV Pai Eterno. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para mais um programa Conhecimento da Fé. Esse programa que é feito para você, para que possamos partilhar temas da fé, da igreja, de nossas comunidades, aqui na nossa programação, com as bênçãos do Pai Eterno. Agradecer também a você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno e que nos dá a oportunidade da realização desse projeto. Muito obrigado por ligar a sua TV nesse momento para juntos iniciarmos a nossa jornada no conhecimento da fé. Quero agradecer a sua audiência de toda semana. Todas as quartas, às 9h30 da noite, temos a oportunidade de nos encontrarmos e, é claro, também nos sábados ao meio-dia para partilharmos sobre o conhecimento da fé. Agora eu convido você para juntos rezarmos, colocarmos-nos na presença de Deus, pedindo a força do seu Espírito Santo para que este momento de nossa partilha, de nosso diálogo, seja iluminado pela luz e a força do Espírito Santo. Envia teu Espírito, Senhor, para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos sigamos a vida eterna pelo vosso amor e pela vossa misericórdia. Amém. O Concílio Ecumênico Vaticano II nos deu grandes bases para a vida pastoral da Igreja. E o documento Sacrosanto Concílio completa este ano 60 anos, com um objetivo e um propósito muito nobre: fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar as instituições à nossa era, promover a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o chamado da Igreja. E nesse caminho, ele chamou a sua atenção para a reforma e o crescimento da liturgia. A Constituição Sacrosantum Concílio abriu novos horizontes para a reflexão bíblica e teológica acerca da liturgia da Igreja. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto. E para falar conosco sobre o aniversário de 60 anos da Sacrosantum Concílio, nós recebemos a nossa querida amiga Ângela Maria de Carvalho Freire, especialista em liturgia e Bíblia. Ângela, seja bem-vinda. Obrigada. E acolho a todos vocês e que tudo aquilo que nós poderemos dizer aqui, né, seja para um crescimento nosso, né? Eu digo nosso, porque quem fala também cresce. Ângela, antes da gente começar, eu queria que você dissesse um pouco da sua experiência na vida de comunidade, o seu interesse pela liturgia, pela teologia da Igreja. Partilhe um pouco com quem está nos acompanhando nesse momento. O Padre Wellington tem muitos anos que eu conheci a Maria de Lourdes Savarez, que ela participava na arquidiocese na época do Dom Antônio, e ela foi me encaminhando. Então eu fiz um curso com ela, depois ela me encaminhou para começar a participar dessa Semana Nacional de Liturgia, que todo ano ocorre em São Paulo, né, em Itaici, e muitas formações litúrgicas. E com isso nós passamos, né, a dar formação também nas paróquias. Então eu fui para muitas cidades aqui do estado de Goiás, levando a formação litúrgica. E aqui também muitas paróquias aqui de Goiânia. Aí eu resolvi fazer liturgia, teologia, no IFTEG, terminei o curso de teologia. Inclusive nós fomos colegas, Nós né? fomos colegas, Padre Wellington e eu, 4 anos, né? Isso mesmo, Ângela. E depois eu resolvi fazer uma especialização em liturgia e também em uma especialização em Bíblia.
e participo na paróquia Santo Antônio, do setor Pedro Ludovico, com os frades capuchinhos. Lá eu dou aula de liturgia na teologia pastoral, né, que abrange várias paróquias. Eu dou aula de liturgia e escatologia também. E sou ministra da palavra. E continuo nas minhas formações, né? E sou ministra da palavra, não só ali da paróquia, mas quando há uma necessidade, Aparecida, assim, sempre eles estão me chamando. Tá certo. Ângela, fala um pouco também desse momento, né? Olhar para trás, depois de 60 anos, desse documento, né? E um documento que tem um nome que muitas pessoas às vezes nem conhecem, né? Sacrosanctum Concilium é a palavra latina que diz, né? Sagrado Concílio. É esse documento que foi promulgado durante o segundo concílio do Vaticano, né, o Concílio Vaticano II, e trouxe transformações significativas, de modo especial na liturgia, né, na vida da igreja, buscando essa maior participação dos fiéis e uma compreensão mais profunda dos ritos e celebrações religiosas. Eu começo perguntando sobre esse documento. Qual a avaliação que você faz? Como você, enquanto estudiosa dessa área específica da teologia, acolheu esse documento? Fala um pouco para nós das suas primeiras impressões quando você o conheceu, né? Sim, eu gostaria que fosse bem colocado para que as pessoas pudessem compreender esse grande documento, né? Eu vou começar lá do início. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, né? Os seus amigos continuaram a missão de Jesus. Eles continuaram a se encontrar no domingo, porque os judeus, eles celebram no sábado. E os cristãos passaram a celebrar no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, né? É o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. Então eles se encontravam e faziam a memória da ceia do Senhor, como Jesus pediu na ceia, né? Fazer isso em memória de mim. E eles celebravam, partilhavam a vida, se comunicavam, né? E o que aconteceu? A igreja foi crescendo, mas continuaram prevalecendo todos esses valores que Jesus passou para eles. Isso foi até o final do primeiro milênio. No primeiro milênio. Quando foi no final do primeiro milênio, quando começou o segundo milênio, porque liturgia é celebração. A celebração, a liturgia, ela modificou. Ela passou a ser mais romana. Aí deu uma engessada na liturgia, sabe? O que aconteceu? A missa só poderia ser celebrada no latim, que muitas pessoas não conhecem a língua, não entendem nada, né? As homilias, né? Eram mais sermões que não trazia a palavra à vida, porque quando nós celebramos, participamos de uma celebração cristã, nós celebramos a vida de Cristo e nossa vida. E as celebrações, quem presidia, celebrava de costa para o povo, colocava assim um Deus muito distante do povo. O contrário, que Jesus, né, quer estar bem perto, bem no coração e na vida de cada um que participa da celebração. Então, esse engessamento, ele perdurou até 1962. Quando foi em 1959, 25 de janeiro de 1959, nós tínhamos o Papa João XXIII. O Papa João XXIII, nessa data, ele manifestou: eu quero fazer um concílio, que é o Concílio Vaticano II.
Em 1962, ele começou o Concílio Vaticano II. Antes desse concílio, já havia muitos movimentos litúrgicos solicitando que precisava de uma renovação litúrgica na nossa igreja. A missa continuava sendo celebrada em latim, cantos gregorianos, e dessa maneira aí, como eu falei para vocês. Como que nós vamos partilhar nossa vida se nós não estamos entendendo o que está acontecendo, né? Aí o Concílio Vaticano II começou em 1962 e o primeiro documento a ser aprovado no Concílio Vaticano II é o Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia. Nesse concílio participaram cerca de 2.150 bispos, certo? E só 4 que não aceitaram a reforma litúrgica. Os outros todos aceitaram. E aí, logo em 1900, então, quando a data do Sacrosanto Concílio, que foi divulgado, que foi aprovado esse concílio, o Sacrosanto Concílio, no dia 4 de dezembro de 1963. Por isso que, nesse ano, nós comemoramos 60 anos do Sacrosanto Concílio, da Reforma Litúrgica, porque aí, né, que consta nesse documento? É um documento que tem uma introdução, 7 capítulos e um apêndice, e 130 artigos. Eu tenho o meu aqui, ele está muito velhinho, sabe? Mas ele está completo, né? Que eu sempre estou pesquisando. Mas aqui, então, volta a celebração a ser celebrada na sua língua, né? A língua de cada país. E o que propõe o Sacrosanto Concílio? Que a celebração ela seja mais participativa, seja celebração vida. Nós vamos para celebrar toda a celebração cristã, nós celebramos o mistério pascal de Jesus Cristo, né? A sua vida, porque nós proclamamos a palavra, sua morte e a sua ressurreição. Mas quando nós celebramos a vida de Jesus, nós incluímos também a nossa vida. Nossa vida. Então, é a nossa vida na vida de Cristo e a vida de Cristo na nossa vida. Então, as homilias já começaram a mudar nessa época, né? Procurando trazer a palavra para a vida. Porque nós somos um povo que muitas vezes somos sofridos e vamos buscar a Deus, né? Buscar força, luz, alegria, esperança, né? Então, nós precisamos que a palavra também fale conosco. Perfeito. Ângela, quando nós olhamos para o documento, né? Você fez toda uma memória do ponto de vista também bíblico, porque as raízes da celebração da Eucaristia, da missa propriamente dita, estão nas palavras de Jesus na última ceia. Né? Fazer isso em memória de mim. E aí essa memória é essa atualização desse mistério, né, que a igreja celebra na sua Páscoa semanal. Eu quero lembrar do contexto da elaboração do documento, né, porque é um documento que nasce desse desejo de renovação. Eu me lembro quando nós fazíamos teologia, lembramos aqui dos padres que se esforçaram para que nós tivéssemos uma iniciação. Eles nos falavam, por exemplo, de uma reforma até da Vigília Pascal, que foi feita por Pio XII em 50, no final da década de 50, que era justamente para já dar uma atualização diante do anseio que o movimento litúrgico estava pedindo, né? A necessidade para atender a vida do povo, né? Já é mais uma necessidade. Necessitava dessa reforma. E o Papa, olha o tanto que o Papa foi iluminado por Deus, né?
porque ele trouxe vida para todos nós. E, de fato, no primeiro contexto, acredito até que o esforço da igreja com a língua latina era justamente porque o latim era a língua do império, né? A assimilação da igreja pelo império, ou a assimilação do império pela igreja, fez com que essa língua, que era a língua do império, a língua oficial, fosse a língua das celebrações, né? Mas com a expansão do cristianismo é a chamada de atenção para o vernáculo, né? Aquilo que nós chamamos da língua dos países, né? Aqui diz, nesse livro, né, que muitos têm, muitos conhecem, que é o Compêndio do Vaticano II, o Compêndio do Vaticano II que traz justamente os documentos, né, as constituições, os decretos, as declarações que foram aprovados no Concílio Vaticano II. Nesse contexto, diz aqui, cuidadosamente, a Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia foi preparada pela Comissão Litúrgica Pré-Conciliar. O primeiro projeto desse documento foi apresentado ao concílio logo no início de outubro de 62 e debatido da 3ª à 18ª Congregação Geral. Foi depois emendado e votado pelos padres conciliares durante a 2ª sessão, em 1963. Foi de todos os documentos conciliares o que menos dificuldades causou, ou seja, era um consenso, né? Na 73ª Congregação Geral, no dia 22 de novembro de 63, o esquema foi aprovado por 2.158 votos contra 19 votantes. Na sessão solene, presidindo o Papa Paulo VI, recebeu apenas 4 sufrágios negativos e 2.147 votos de aprovação. Foi então solenemente promulgado como o primeiro documento do Concílio Vaticano II. Ângela, antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos tratar mais sobre os capítulos e o texto desse tão importante documento para a vida litúrgica da Igreja em todo o mundo. É daqui a pouco, nós voltamos. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o nosso Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre os 60 anos da Constituição Apostólica Sacrosantum Concilium, que completa 60 anos neste ano de sua promulgação. E eu estou recebendo hoje a Ângela Maria de Carvalho Freire, ela que é especialista em liturgia e Bíblia, teóloga e membro da paróquia Santo Antônio, ali do setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Ângela, voltando ao nosso segundo bloco, eu queria que você falasse um pouco, antes de entrarmos propriamente no texto, sobre a importância da liturgia na vida das pessoas. O que seria essa palavra, né? O que é liturgia, Ângela? Isso, liturgia. Eu vou começar pela origem da palavra. Liturgia é de origem grega, né? Lite é povo e urgia, ação do povo. Então, os gregos, eles usavam a palavra liturgia. Eu vou citar um exemplo aqui. Existia 2 cidades, e um rio separava as cidades. Então, para passar de uma cidade para outra, era difícil, né?
Então, um povo resolveu fazer uma ponte, né? Então, eles fizeram essa ponte e beneficiou toda a população. Então, eles diziam assim, fizemos uma grande liturgia, né? É o benefício de um povo que vai beneficiar todo o povo. A gente traz isso muito para a nossa liturgia cristã. Então, eu digo para vocês o que é liturgia cristã. Liturgia é celebração, né? E o que é que a gente celebra? O que é celebrar? Celebrar é tornar célebre um acontecimento. E na liturgia cristã, o acontecimento célebre, né, é a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Porque ele trouxe para nós o maior sentido da vida, que é a ressurreição. O maior acontecimento da vida para toda a humanidade é a ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, nos dá a certeza que a nossa vida aqui, ela não acaba aqui. Mas aqui, hoje eu ouvi até um pensamento de Santa Catarina de Sena. Aqui nós somos uma ponte, né? E a gente não tem, a gente não pode fixar nessa ponte, a gente só passa. Então aqui é uma passagem para a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele veio nos dar ele viveu a ressurreição e nos confirma a nossa ressurreição. Então, o que nós celebramos, toda celebração cristã, é celebração de batismo, celebração do matrimônio, da ordem, todos os sacramentos é a celebração do mistério pascal de Jesus. E a Eucaristia, nós celebramos o mistério pascal de Jesus. Como eu disse para vocês, o Sacrosanto Concílio nos diz que quando nós participamos da celebração eucarística e participamos do mistério pascal de Jesus, nós temos que ter uma participação ativa, consciente e frutuosa. Uma celebração quer dizer que quando nós entramos para celebrar, para participar da celebração, nós temos que entrar com a nossa vida. Tudo que nós temos, que nós estamos vivendo, nossa realidade, nosso fracasso, nossa tristeza, porque nós vamos ali nos unir tudo isso com Cristo e viver, né, o que Ele pediu. Fazer isso em memória de mim. Então, quando nós vivemos essa consagração, né? Essa consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, nós nos unimos também, porque nós ressuscitamos com Cristo as nossas tristezas, as nossas dores, nós também somos transubstanciados. Quando nós participamos da celebração, nós participamos da transubstanciação de Jesus, né? Do pão e o vinho, que ele mesmo disse, esse é meu corpo, esse é meu sangue, mas nós também somos transubstanciados. Então, o valor para a nossa vida de celebrar junto com Cristo o que nós vivemos, a nossa atualidade. Não só nós, mas tudo que nós trazemos, a família, a comunidade e toda a humanidade. Hoje, quem não sofre pensando nos nossos irmãos que estão em guerra e tudo que estão com fome, né? Então, tudo isso a gente traz para viver com Deus. Então, nós temos essa necessidade de celebrar. Todas as pessoas precisam celebrar, porque a celebração, celebrando a vida, traz sentido para a nossa vida. Agora, Ângela, quando nós falamos, por exemplo, de aplicação, né? A aplicação desse documento levou a uma mudança, é claro, uma mudança da forma de celebrar, da linguagem, Sim. nos ritos. Você, com certeza, fez uma experiência, ou talvez deva se lembrar que na infância
os seus pais já diziam da forma como eram celebrados os ritos na igreja, né? Como é que você vê essa diferença de primeiro, participação e celebração na vida da igreja, antes do concílio e depois, a partir desse documento? É muita diferença, né, Padre Wellington? É uma diferença muito grande. Primeiro, o que é uma participação ativa? A participação ativa é quando nós cantamos, ouvimos a palavra, respondemos às orações, né? Entendemos o que está acontecendo. Agora, quando era no latim, ninguém entendia. Quem que entendia? Meus pais não entendiam latim. Então, você vê, foi muito tempo, né? Quando nós iniciamos a celebração, nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A celebração, ela é trinitária, certo? Então, a participação, há duas ações na celebração. A celebração de Deus, o grande liturgo é Deus. É Deus quem celebra. É Deus quem celebra, é o grande liturgo. Porque enquanto nós estamos cantando, enquanto nós estamos respondendo às orações, ouvindo a palavra de Deus, Deus está agindo em nós. Com a força do Espírito, o Espírito Santo está sendo derramado em nós. Então, quando você entra, primeiro, quem nos convocou ali? O que nós respondemos no início da celebração? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, quem que nos reuniu? O próprio Deus. A iniciativa foi dele de nos levar até ali. Quando no domingo você fala, hoje eu vou à missa, é domingo, dia do Senhor, eu vou à missa, estou precisando tanto de uma celebração, você pode ter certeza que você está dizendo sim a Deus, foi Ele que te chamou. Então, quando você chega, você tem a força de Deus, essa ação de Deus. Mas Deus também quer o seu entendimento. Quer sim, para você responder às orações, você cantar, você participar, você ouvir bem a palavra, você participar da ceia, né? Então, é isso aí que vai transformar a sua vida. Assim, toda a humanidade participasse, pudesse ter essa participação ativa, plena, frutuosa, certo? Porque é celebrando que nós vamos transformando o mundo para um mundo melhor. De 6 pontos que a Sacrosanctum Concilium traz, eu queria que você pudesse depois comentar sobre eles. Você já disse, o primeiro é o Sagrado Mistério da Eucaristia, que é justamente a forma da celebração da missa, essa expressão de participação da Assembleia celebrante com aquele que preside. E existem outros elementos que o próprio documento traz, como os outros sacramentos e os sacramentais, que também foram reformados, né? O ofício divino, que é a oração das horas, a oração da igreja. O ano litúrgico, que é um modo também de compreender esta ação de Deus no tempo, né? E na história. A música sacra e a arte sacra e as alfaias litúrgicas. Está tudo de forma objetiva, abraçado pelo documento para que seja uma expressão da vida litúrgica da igreja, né, Ângela? O primeiro capítulo é mais extenso, né? Ele coloca os princípios gerais da reforma, certo? O segundo capítulo, ele já entra no mistério da Eucaristia, né? Tudo isso que eu estou falando para você, eu estou passando um pouquinho do Sacrosanto Concílio, da reforma litúrgica, né? A importância da reforma litúrgica. No terceiro capítulo, inclui os demais sacramentos e sacramentais, né? Aqui está assim, após algumas considerações gerais, trata do batismo, da confirmação, da penitência, da unção dos enfermos, da ordem e matrimônio. O capítulo 4
traz a teologia e os princípios para a reforma do ofício divino, certo? Que você já fez um comentário. E o 5º capítulo é dedicado ao ano litúrgico, com fundamento teológico e normas para a sua melhor vivência. E os 2 últimos capítulos se trata da música sacra. Vocês veem o tanto que é importante a música sacra para a celebração. Por isso, o que é música litúrgica, né? Existe a música religiosa e a música litúrgica. Então, a música religiosa, o Padre Zezinho tem muitas músicas religiosas que é tão bom ouvir, não é? Nossa! Só que na liturgia, né? A música tem que acompanhar o momento que nós estamos vivendo na liturgia. Então, a música da procissão de entrada, né? A música da procissão de entrada, ela tem que falar que nós estamos ali, né? Estamos iniciando, né? Ó Senhor, nós estamos aqui, né? Então, nós estamos iniciando, porque essa procissão de entrada, o Padre Wellington, eu achei muito interessante uma pesquisa que eu fiz, que nos diz o seguinte: nas primeiras comunidades, eles iam nessa procissão, todos participavam. Então, eles iam de uma igreja para outra, certo? Eles iam de uma igreja para outra nessa procissão para chegar, né? Eles iam cantando, rezando, para chegar preparado para celebrar o mistério pascal de Jesus. Essa procissão de entrada, ela deveria ser feita com todos que estão ali na igreja, mas por questão de praticidade, então, vai quem preside a celebração, porque nós todos somos celebrantes, viu, gente? A Assembleia Celebrativa. É a Assembleia Celebrativa. Todos nós que estamos ali, nós somos celebrantes. Nós estamos celebrando nossa vida na vida de Cristo. Cristo está recebendo, está nos acolhendo na celebração. Então, a música, então, tem que acompanhar esse momento que nós estamos ali. Depois tem na preparação das oferendas, que nós é um oferecimento, né? E a música da comunhão, sempre ela está ligada com o que foi proclamado o Evangelho. Por quê? Ali, para recebermos o Cristo, nós nos comprometemos com a palavra também que nós ouvimos, né? Então, a música sempre tem que falar um pouquinho do Evangelho. Então, a música litúrgica é isso, que ela acompanha a celebração. É muito interessante, Ângela, o que você traz, porque quando esse documento, a Sacrosantum Concílio, que vai dando linhas gerais da prática da vida litúrgica na igreja, daquilo que é celebrado nas comunidades e paróquias, daquilo que é dado de formação dentro do conteúdo teológico das universidades, dos institutos, dos seminários, tudo isso vai sendo guiado por essas linhas gerais desse documento que completa seus 60 anos. O Papa Paulo VI, quando da promulgação desse documento, ele se fez intérprete da alegria da igreja quando, de poder entregar esse documento, ele disse, né, exulta o nosso espírito com esse resultado. Vemos que se respeitou nele a escala dos valores e dos deveres. Deus está em primeiro lugar. A oração é a nossa primeira obrigação. A liturgia é a fonte primeira da vida divina que nos é comunicada, a primeira escola da nossa vida espiritual, primeiro dom do que podemos oferecer ao povo cristão, que juntamente conosco crê e ora. E é o primeiro convite ao mundo para que solte a sua língua muda em oração feliz e autêntica e sinta a inefável força regeneradora ao cantar conosco os louvores divinos e as esperanças humanas por Cristo nosso Senhor no Espírito Santo. É um discurso bonito, né? Que é somente uma parte desse discurso do encerramento da segunda sessão em 4 de dezembro daquele ano de 63. Ângela, nós vamos para um rápido intervalo. No terceiro bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre a aplicação desse documento na vida da igreja. Será que, de modo geral, nós podemos dizer
que toda a igreja já vive e celebra conforme desejou e afirmou a Sacrosantum Concílio? Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, a você que está sempre ligado na nossa programação, acompanhando a nossa jornada toda semana nesse programa que é feito para você, para partilhar de temas da fé e da igreja, para juntos crescermos no conhecimento da fé. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do 62 3506 9800 para poder fazer parte da família dos Filhos do Pai Eterno e nos ajudar nesse projeto de evangelização. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quarta, 9h30 da noite e aos sábados, ao meio-dia. Estamos hoje falando sobre os 60 anos da Sacrosantum Concílio, a Constituição, o Sagrado Concílio, que trata sobre a Sagrada Liturgia. E está conosco a minha amiga, colega também do curso de Teologia, ela que é especialista em liturgia e Bíblia, a Ângela Maria Carvalho Freire. Ângela, nós vamos caminhando para o final do programa, mas é o momento também de lembrar que o documento do concílio, a indicação do concílio, buscou fazer com que as paróquias tivessem uma vida litúrgica revigorada, atualizada, à luz desse anseio que está expresso nesse documento que estamos discutindo. Quando nós falamos da Sacrosantum Concílio, lembrando lá de 63, né, o ano da sua promulgação, e falando, nossa, tem 60 anos. Ângela, olhando para trás, 60 anos depois, podemos dizer que a Sacrosantum Concílio já está implementada, já é vivida na sua totalidade em nossas comunidades? Não, ainda não. Eu acho que nós precisamos ainda, como o próprio Papa Francisco nos propõe no Desiderio Desiderave, né, aquele documento, é necessário participarmos das formações litúrgicas. As formações litúrgicas não é só conhecimento, não. Nos traz experiência para a nossa vida. Olha, eu já passei, como eu falei no início, eu já dei formações para muitas paróquias. E sempre eu percebo assim, a experiência de muitas pessoas, o conforto para muitas pessoas, né? O que é participar da celebração. Então, a formação litúrgica enriquece a nossa vida, dá sentido à nossa vida, né? Então, é muito importante a participação, né? Principalmente nas paróquias, de todas as pessoas, né? Participarem e saber o que é a celebração, principalmente da Eucaristia, o que acontece ali, né? Quando nós passamos essas formações, eu aprendi muito com a Ione, com a Maria de Lourdes Savarez, né, de fazermos vivência. Então, essas vivências trazem muita experiência para nós, de como participarmos melhor da celebração. Eu lembro que uma vez eu fui em Rio Verde, quando eu fui fazer a explicação do prefácio, né, já na liturgia eucarística, e
expliquei o que é o canto do santo e que naquele momento a igreja celeste encontra com a igreja terrestre. Nossa, mas tinha uma senhora que havia perdido um filho, mas ela chorou tanto, ela foi lá, me abraçou, ela falou assim, nossa, eu quero participar agora com toda a minha vida. Eu nunca pensei que eu ia encontrar com meu filho quando eu estivesse cantando o santo, né? Então são coisas assim da liturgia, né, que traz e faz bem para a nossa vida, nos enche de fé, de esperança, de luz, né? É tudo isso que Jesus quis nos proporcionar quando Ele falou fazer isso em memória de mim, porque nós precisamos fazer essa memória, né? É nós precisamos. Nas ideias, né, nas ideias centrais desse documento, né, lembrando que essa liturgia tem essa tríplice dimensão, que é teológica, eclesial e pastoral, que é uma obra da redenção, é a celebração em si, é buscando que a comunidade encontre no rito e no sentido do culto celebrado esse serviço que Deus presta ao ser humano para que ele encontre também a sua salvação. E essa proposta para que nós possamos beber do Espírito Santo, sempre na comunhão da comunidade, da experiência comunitária de se participar. Por isso que chama a atenção para o modelo de participação, Ângela, que eu acho que é esse tripé, que é uma participação plena, consciente, frutuosa. E frutuosa. Então, essa celebração, ela não pode ser de ir assistir à missa, né? Não, de jeito nenhum. Olha, inclusive, né, quando Jesus falou, fazer isso em memória de mim, fazer memória não é apenas uma recordação, não. Fazer memória não é recordar, mas é você tomar parte. Então, todas as vezes que você participa da celebração eucarística, você toma parte daquela ceia que Jesus fez, né? Te remete, essa ação simbólica, até coloquei aqui, a ação simbólica, esse gesto simbólico contém em si um dinamismo que faz o participante participar ao evento salvífico, ao evento fundador, né? O que é o evento fundador? É muito importante sabermos disso, sabermos que a nossa liturgia, né, sempre foi e desde o início com os primeiros que começaram a celebrar a celebração cristã até hoje, né, ela tem a raiz nas celebrações judaicas, a nossa raiz. Então Jesus, quando ele fez a ceia, certo? Ele teve o rito, ele fez o rito de uma celebração judaica, só que ele deu um outro significado. Porque a celebração judaica, até hoje, o evento fundador, quer dizer, o evento que eles celebram, o evento salvífico, é o êxodo, a saída do povo da escravidão, lá do Egito, para a Terra Prometida. Até hoje eles celebram, esse é o evento salvífico, o evento fundador. Agora, Jesus, quando ele diz, esta é a nova e eterna aliança, né? Não vai ter outra aliança, essa é a eterna, é a nova, né? Ele dá um outro significado para nós celebrarmos, né? Que é a sua vida, sua morte e a sua ressurreição, usando o rito judaico. Ou Wellington, desde Moisés, o rito é esse. Não sei se você já estudou muito. Estudou junto comigo. A Bíblia. Estudamos junto. Em Êxodo 24, quando Moisés, à noite, escreve as tábuas da lei, e de manhã ele vai e proclama essas tábuas da lei, certo? O que ele diz? Vocês farão o que Deus pediu aqui? E todo mundo responde, sim, faremos tudo isso.
Aí ele mandou sacrificar uns animais, dividiu em 2 vasilhas, mandou fazer um altar, e o que ele fez foi selar esse compromisso que o povo respondeu, né, no altar. E é esse o rito que nós vivemos. Tem a celebração da palavra, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então nós selamos nosso compromisso com Deus, que ouvimos na palavra, na liturgia eucarística da mesa, certo? Então o tanto que o rito é importante. Muitas pessoas, às vezes, interpretam o rito de uma outra maneira. Mas o rito é muito importante, porque da mesma maneira que Jesus celebrou a ceia, o mesmo rito é o que nós celebramos hoje na liturgia eucarística. Agora imagina se não houvesse o rito. Cada um estaria celebrando de várias maneiras e perderia, né, a origem e o significado que Jesus quis nos dar. Tá certo. A importância do rito, que o Sacrosanto Concílio também nos notifica que a importância do rito. Como apresentar esse documento, Ângela, de modo pedagógico nas comunidades, né? E aqui nós estamos falando para pessoas que participam da vida comunitária, às vezes são catequistas, são membros ativos na vida da comunidade. Como nós podemos aprofundar o conhecimento da fé desses documentos que a Igreja tão brilhantemente nos entrega pela luz do Espírito Santo, para que a gente possa viver essa prática tão frutuosa? Olha, é falar sobre o documento. Eu dou aula de liturgia na teologia pastoral. Então eu levo o documento, abro o documento, falo sobre o documento, como nós estamos falando aqui agora. Porque tudo isso que nós falamos aqui, né, nós falamos está dentro do documento. É o que é a proposta do Sacrosanto Concílio, da reforma litúrgica para todos nós, certo? Porque eu disse que o Concílio Vaticano II começou com Papa João XXIII e terminou com Paulo VI, porque o João XXIII morreu nesse período do concílio, né? Mas quando foi aprovado esse documento, em 1963, em 1964, o Papa Paulo VI, ele já convocou uma comissão, né, para desenvolver, para renovar os livros litúrgicos, né, e inclusive o missal. O missal que foi acrescentado 3 orações eucarísticas que foram promulgadas em 1969. 3 orações eucarísticas, devido a esse documento aqui, Sacrosanto Concílio. E é importante que as pessoas conhecendo, elas possam ter também essa disposição ativa para fazer a experiência da liturgia, né? Uma vez que a gente não vai para a igreja só para receber, mas também para se dar com Cristo, né? Quando nós falamos do ofertório, quando nós falamos das leituras, da partilha. Estudar o rito. A gente tem que estudar o rito. Perfeito. Todo o rito, né? É muito importante, porque o rito, e acompanhar o que acontece no rito, deve ser a formação litúrgica. Essa foi a maneira mais prática que muitos liturgistas encontraram, inclusive aí a Ione, o Taborda, a Lourdes Savarez, né? E muitos liturgistas aí que a gente conhece, não quero falar, eu conheço bastante, mas todos eles chegaram à conclusão que para levar uma formação completa, nós temos que estudar o rito. E a proposta do Sacrosanto Concílio também. Eu queria aproveitar a oportunidade, a gente já está chegando no final do programa, mas eu queria que você fizesse uma partilha. Como é que foi esse congresso que você vivenciou lá em São Paulo? Como é que foi? Foi uma semana de liturgia? Foi. Olha, gente, tem 20 anos que eu participo da Semana Nacional de Liturgia, né? E lá as celebrações são um modelo, como celebrar de uma maneira que o povo participa mais perto do povo, mais pé no chão. E ali é a reunião de todos os liturgistas do Brasil. Então, quem me levou para lá foi a Lourdes Savarez, certo? E aí, todo ano eu continuei participando também. E
esse ano, né, foi muito bom o encontro, porque devido à Covid, eu fiquei esses 3 anos aí sem participar. Aí voltamos a participar. Nós encontramos gente de todo o Brasil, irmãos de todo o Brasil, né? E nós revivemos tudo isso que eu estou falando para você, nós falamos lá durante a semana, né? A importância da formação litúrgica, para o povo participar melhor, a importância da formação litúrgica, estudar o rito, né? O rito é importante. Então, tudo isso que nós desenvolvemos aqui, tudo isso foi tratado lá dentro do Sacrosanto Concílio. Eu achei bom porque teve a participação também do padre Valdeir, né, e do Sidney, daqui da Diocese de Goiânia. A Maria de Lourdes Guege, a Magda, né, e a Badia e eu. Fomos os representantes aqui de Goiás. Então, eu achei muito bom, porque muitas vezes eu fui sozinha. Então, com as pessoas mais conhecidas também da nossa região, a gente forma até um trabalho melhor. Mas é uma semana, assim, enriquecedora. Por isso que, às vezes, o custo é alto, mas a gente vai guardando um dinheirinho para poder participar dessa semana. Tá certo. Ângela, muito obrigado pela partilha, agradeço a disposição no tempo para que nós pudéssemos conversar um pouco mais sobre esse documento tão importante, a Sacrosanto Concílio, a Sagrado Concílio, que trata aí da liturgia, né, da Sagrada Liturgia da vida da Igreja. Muito obrigado, Ângela. Eu que agradeço a oportunidade, espero sim que a gente tenha levado, né, um motivo para vocês participarem mais da celebração com a vida, com o coração, com o sentimento, né? E com o ouvido para ouvir bem a palavra de Deus e participar da ceia do Senhor, né? Um abraço para todos que estão aí participando conosco. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais conhecimento da fé aqui na TV Pai Eterno. Um abraço.